A paz do Senhor. Na lição de hoje, veremos um bravo e sábio judeu que reconstruiu os muros e a cidade de Jerusalém. É em momentos de crise que surge um grande líder, Neemias, um homem íntegro, de copeiro a governador. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD, uma reedição especial que foi escrita em 1993 pelo missionário Eurico Bergsten, que tem o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 6, que tem o título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto-alvo diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. A verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Pegue a sua Bíblia, papel, caneta e anote as referências que aparecerão acima do vídeo. Já vou aproveitar para você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos essa aula, precisamos falar um pouco do panorama bíblico que se encontra a história de Neemias. Veja bem, em 538 a.C. acontece a primeira etapa, como já estudamos, do retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém. 50 mil judeus no comando de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. E 5.400 objetos de prata e de ouro que Ciro deu a eles, que era de direito. Depois de 21 anos desse primeiro retorno, é que foram lançados os alicerces do templo, que ficou pronto sem nenhum muito luxo em 516 a.C., como nós estudamos nas lições passadas. Eles demoraram, ficaram parados durante 15 anos e só depois de 21 anos é que o templo foi levantado, erguido. 59 anos depois que o templo foi erguido é que acontece a segunda etapa da volta de 1.700 judeus aproximadamente, isso em 458 a.C., sendo liderado por Esdras, porque apesar de estarmos também estudando o livro de Esdras, ele só aparece na história no capítulo 6. Antes disso é ele que está narrando e escrevendo, que ele é um escriba também. Então ele volta para Jerusalém, levando 1.700 aproximadamente de judeus com ele, e 3.500 toneladas de ouro, 22 toneladas de pratas. Esdras era um escriba, então ele recebe do rei Artaxerxes a incumbência de guiar esse segundo grupo de judeus. Quando Esdras chega em Jerusalém, ele encontra um povo culturalmente e financeiramente atrasados, comparando com o povo da Babilônia. Através de Deus, ele restaura ali o povo espiritualmente e moralmente. Depois dessa restauração, Esdras retorna para o palácio e reaparece juntamente com Neemias. Tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1. Deus envia emissários a Neemias. O significado do nome Neemias é Deus consola ou Deus conforta. Ele fazia parte da geração dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Provavelmente ele nasceu em cativeiro. Ele estava na fortaleza de Suzã, que era usado pelo rei como palácio de inverno. O mês era o mês Quisleu, que corresponde no nosso calendário novembro e dezembro. Hanani, seu irmão, chega de viagem de Jerusalém até Suzã, disse que o povo se encontrava numa situação precária e insegura, sujeitos à violência dos povos ao redor. No relato de Hanani, os muros estavam destruídos e as portas queimadas.
Subtópico 2, Neemias angustiado jejua e ora. A primeira reação que Neemias, ao ouvir a notícia do povo, foi de sentar e chorar. O choro é uma reação natural quando uma pessoa está passando por um momento de sofrimento, de angústia. Você nota que ainda que Neemias ele chorou e lamentou por alguns dias, mas depois de algum tempo ele tem uma atitude nova, ele jejua, ele ora perante o Senhor. Ele sabia que ficar chorando, lamentando, não resolveria a crise que ali estava. Neemias era solidário ao sofrimento alheio, ele não ignorava isso. E isso é um ponto positivo numa pessoa. Pessoas que vê o sofrimento de outra pessoa e sente a mesma dor. E Neemias foi dessa forma. Se você parar para pensar, Neemias não nasceu em Jerusalém. Provavelmente ele nunca nem saiu do palácio, nem conhecia aquele lugar. Mas ele tomou as dores para si, o sofrimento para si. Subtópico 3. Deus responde às orações de Neemias. Na sua oração, podemos notar o seguinte. Ele reconhece a grandeza de Deus. Na oração dele, no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele exalta Deus. Pode notar isso. Ele pede perdão pelo pecado do povo. Isso está no versículo 6 a 7. Ele confessa ali os pecados do povo. Ele dá embasamento da sua oração na palavra de Deus. Ele é específico ao apresentar o que ele quer. Ele não faz rodeios, como muitos fazem na oração. Muitas vezes dobram os joelhos para falar com Deus, já querendo pedir logo algo e fica rodeando. Ele tem uma oração correta, porque ele exalta o Senhor, ele confessa os pecados, ele dá embasamento na Bíblia, pela palavra de Deus, das promessas que Deus fez àquele povo, e ele é específico, não faz rodeio, diretamente o que ele quer. Ele perseverou em oração e que aconteceu que no mês de Nissan, que no nosso calendário seria entre março e abril, ou seja, 4 meses, preste atenção, 4 meses depois dele iniciar o sentimento de choro e orar ao Senhor, de quebrantamento diante do Senhor, é que teve uma oportunidade a Neemias à sua frente. Neemias, ele era o copeiro do rei. Servia o rei, sentava junto dele durante as refeições e experimentava tudo que o rei comia, era ele que comia primeiro. Caso alguém se filtrasse no meio dos serviçais tentando matá-lo, que isso era muito comum naquela época, ele era que daria a vida para salvar o rei. Então era um homem de extrema confiança do rei, era Neemias. Não era um copeiro qualquer como muitos pensam. Um reino poderia ficar sem um copeiro, mas não poderia ficar sem um rei. Só para relembrar, esse rei é o rei Artaxerxes, que era filho de Xerxes. Quem era Xerxes? É o famoso Assuero da história de Esté. Então Artaxerxes era filho do rei Assuero da história de Esté, só para nós nos localizarmos quem era esse rei. Neemias era a primeira pessoa que tinha mais contato com o rei, aonde o rei estava, ele estava ali junto, e não era somente para provar comidas, ele também ajudava em algumas coisas, como o harém e outras coisas também. Ele era uma pessoa muito próxima mesmo do rei, nós notamos isso na palavra. Após Neemias provar o vinho, essa passagem é muito bonita, você lê isso no capítulo 2, que assim que ele provou, no capítulo 2, versículo 1, Neemias, sucedeu, pois, no mês de Nissan e no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. E havia algo muito interessante na cultura daquela época, que você não poderia se apresentar diante do rei triste. Isso também traz para nós um bom exemplo, né? Nós, como os filhos do rei, não estarmos totalmente assim triste, constantemente triste, abatido, porque a alegria do Senhor é a nossa força, nós temos o Espírito Santo de Deus. Mesmo porque em algumas culturas, por exemplo, no Egito, você se apresentar triste diante de um faraó,
Você poderia até ser morto. Por quê? Eles achavam no pensamento deles que só de você estar perante o rei, você deveria estar feliz. Porque perante o rei ali era como se fosse perante um deus. Eles eram vistos como deuses. Como é que você está triste diante dos deuses? Era assim que eles viam a situação. Então você jamais poderia se apresentar diante do rei com um semblante triste. E como eles tinham muita intimidade, estavam sempre sentando à mesa do rei, e presta atenção, sentar à mesa quer dizer comunhão. Então, como ele sempre estava junto, o rei logo teve essa percepção de perceber, tem alguma coisa errada com esse servo. E ali ele indaga o que estava acontecendo e percebe, você não está doente. Eu percebo que você não está doente, então é algo relacionado ao coração. Então ele percebeu que ele estava triste por outros motivos. Podemos notar nos versículo 4, versículo 3 e 4, que ele fala ao rei que ele não está triste por estar doente ou qualquer coisa assim desse tipo, mas ele explica que a cidade dos pais dele, o sepulcro onde seus pais foram enterrados, estavam consumidas pelo fogo, portas, tudo queimado, tudo destruído. Então o rei indaga a ele o que ele queria, o que ele queria que ele fizesse. Então, você presta atenção nesse versículo, que ele, então orei a Deus. Ele estava ali à frente do rei e ele faz uma pequena oração. Ele simplesmente ora. Aí você pergunta, como foi essa oração? Como você faz uma oração? Muitas das vezes você pode estar falando alto, você pode estar em silêncio, mas seu pensamento a Deus. E foi isso que ele fez. Ele rapidamente fez uma pequena oração a Deus ali e falou, porque não é só orar, é agir. E ele era assim, era um homem de visão, ele era um homem de ação. Ele orava, mas também agia, porque oração é isso, é orar, mas agir também. Então ele não podia perder uma oportunidade, e isso ocorre conosco. Nós oramos e quando aparece uma oportunidade, nós não enxergamos isso. Mas então ele aproveitou uma oportunidade que era Deus que estava concedendo isso a ele, e ele abre a boca e fala o que ele deseja ao rei. Subtópico 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. O coração do rei Artaxerxes foi tocado por Deus e de uma forma tão bondosa e tolerante. Veja no versículo 6. Neemias capítulo 2, versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Note que nesse versículo existe uma rainha nessa história. Provavelmente não era a rainha Esther, porque a rainha Esther não era a mãe dele, ele tinha uma mãe e provavelmente não era ela, tá? Mas se fosse ela, provavelmente ele falaria, talvez. Nós não sabemos realmente o que aconteceu. Por quê? Porque anteriormente, quando estudamos essa história, né, o rei Assuero ele foi morto. Então isso era muito comum, os seus rivais cometerem esse tipo de coisas, né? Então, tanto que Neemias era aquele que estava sempre provando as comidas dele, as bebidas, porque o risco de morte iminente que sempre tinha os seus opositores, seus inimigos. Então, nesse caso, a rainha estava presente. Talvez uma oportunidade boa para Neemias, porque a rainha poderia ajudar, de repente dar um conselho ao filho. Não sei, mas o fato é que Deus estava no controle dessa situação, dessa história, porque ele ficou, você pode prestar atenção que o rei ficou perguntando, quando você volta, vai demorar muito? Porque ele era uma pessoa próxima, ele tinha um afeto, um carinho por Neemias de certa forma, por causa das indagações que ele fez. É como uma mãe quando está saindo, seu filho vai perguntar, vai demorar, mãe, para voltar? Mesma coisa. Nós podemos notar nisso. Lembre-se que comer à mesa é comunhão, então ele devia ter uma boa intimidade com o rei. O rei Artaxerxes não só permitiu a sua ida, como também deu-lhe cartas de recomendações pelo caminho para que ele pudesse passar por vários lugares até perigosos para ele. Então ele deu provisão. Em 444 a.C., ele vai com uma escolta militar e material de construção. Tudo que Neemias pediu, madeiras, tudo que ele precisava para poder reconstruir o muro e a cidade,
o rei atendeu a ele. Tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Subtópico 1, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Neemias ele observou os muros de perto. Uma coisa é o que os outros falam, outra coisa é o que você vê pessoalmente. Muitas vezes é isso que acontece, as pessoas falam coisas que quando você vai ver não é nada daquilo. Ele era um homem prudente, então ele chega em Jerusalém, ele fica ali durante 3 dias, não fala nada. Aí depois que ele começa a sair para fazer uma vistoria na cidade, nos muros de Jerusalém. Então ele fica ali e à noite ele sai. Ele leva poucos homens para nos chamar a atenção. Acompanhe comigo. Neemias capítulo 2, versículo 12 e 13. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo. E não declarei ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montando. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que ainda tinham sido consumidas pelo fogo. Ainda no versículo 14 diz assim: E eu fui até a porta da fonte, e até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu cavalgava. A extensão do muro era aproximadamente de 2.500 quilômetros. E a visão de Neemias que ele contemplava, em toda parte era de destruição, ele narra que não tinha nem como passar montado ao seu cavalo, então ele tem que caminhar porque era muita destruição, muitos tijolos caídos, muitos tijolos queimados ao fogo, que não tinha nem como reaproveitar aqueles materiais que ali estavam. Ele precisava entender a real situação, porque antes de começarmos qualquer coisa temos que planejar, e era isso que ele estava fazendo. Ele estava analisando, fazendo uma vistoria para ver realmente qual era o grau, a gravidade daquele lugar. Subtópico 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Então não adianta as pessoas apontarem os problemas se não tiverem a solução. E ele veio com a solução para aquele povo. Então ele mostra para aquele povo que eles estavam numa miséria. Ele mostra para aquele povo que eles tinham que agir, tinham que resolver aquilo e mostrar que eles dependiam totalmente de Deus para alcançar aquela solução daquele problema que eles se encontravam naquele momento. Subtópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. O primeiro subtópico diz assim: o plano de Neemias. Vamos ler agora no capítulo 3, a distribuição das tarefas, o engajamento de todo o povo na construção do muro. Havia um grande líder à frente dos trabalhos que tinha o apoio do rei Artaxerxes e tinha também ganhado a simpatia de todo o povo que trabalhava com ânimo e redobrado. Subtópico 2, Neemias tem uma tática. E qual é essa tática? Ele faz um plano que ele aproveita todo mundo. Todos que quisessem trabalhar, trabalhariam, homens e mulheres. As mulheres também trabalharam na construção civil, isso é muito interessante. Ele aproveitou todos, ele aproveitou as famílias para trabalhar na construção dos muros. Subtópico 3, a união dos judeus ficou ameaçada. Sim, teve alguns percalços nessa construção no meio do caminho. Isso será tema para a lição 8, não falaremos disso agora, mas eles tiveram vários problemas. Subtópico 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1, iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. As diferentes formas de ataque do inimigo dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-lo será assunto para a lição 9 também. Então não poderemos falar agora das oposições, dos problemas que eles tiveram. O fato é que enquanto alguns trabalhavam, outros estavam vigiando com lanças e escudo para proteger aquela obra. Subtópico 2,
o muro foi concluído. Neemias capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Esta vitória teve uma grande repercussão e os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Isso aconteceu com 52 dias. 52 dias Neemias fez com que o muro fosse levantado. Isso foi tremendo. Olha só, eles tinham retornado do cativeiro babilônico para Jerusalém há 90 anos. 90 anos eles estavam ali e nada fizeram. E em 52 dias Neemias conseguiu levantar com a ajuda de toda a população. Ele engajou todas as famílias para levantar aqueles muros. Mas afinal de contas, qual a importância do muro? Uma cidade sem muro, na antiguidade, não era uma cidade, era um lugar desprovido de segurança. Não só das pessoas, mas também com as das bestas feras que poderiam invadir aquele local, as casas. As cidades fortificadas davam uma segurança para as mulheres e crianças quando os homens saíam para uma guerra ou até para outros lugares. A cidade sem muro era um motivo de zombaria e para alguns o povo tinha um entendimento que o Deus daquele povo, daquela cidade específica, os tinham abandonado. Esse era o pensamento. Por isso que havia tanta zombaria contra eles também. E era um sinal de humilhação para aquele povo, não ter um muro ali levantado. É por isso que nós lemos agora no versículo 16, que os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Subtópico 1. Para a dedicação, a consagração dos muros, foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúde e harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo também, e as portas e os muros. Isso era feito com o oferecimento do sangue de sacrifício, mas nós vamos notar que o interessante é que eles primeiro se purificaram, os grandes sacerdotes, levitas, eles se purificaram, eles se lavaram primeiro também, há todo um ritual que é feito. Depois o povo, todo o povo, e você lê isso em Neemias 12:30. Então existe todo um ritual de purificação, e o interessante é isso, começou com eles, os maiores, os grandes, de cima, os de cima, os líderes espirituais, têm que estar purificados. Tem que passar por essa lavagem da palavra, dessa água, para poder também ajudar o povo também espiritualmente. E é o que aconteceu nesse dia, um dia de consagração. Depois do concerto dos muros, os judeus se congregaram junto a uma porta e ouvem Esdras ler o livro da lei de Moisés. Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Pediram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que estava diante das portas das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e mulheres, de todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O local, a porta das águas, era um local de movimento, pois era ali que o povo ia buscar água com frequência, era um lugar muito movimentado. Nada melhor do que água e palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz: para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Esdras fez a leitura das 6 da manhã até o meio-dia e ocorreu um grande avivamento.
você vai notar que Esdras, ele era um escriba, mas ele também era um sacerdote. Mas a preocupação, você vê na história de Esdras, é de ensinar, de conduzir o povo através da palavra, no entendimento da palavra. E ele falava de uma forma que todos compreendiam. Pausadamente, ele estava elevado ao povo, estava no altar, no púlpito. A palavra de Deus diz que ele estava no púlpito, no lugar mais alto do que os outros. E ele falava de uma forma que todos compreenderam. E o que ocorreu quando essa palavra ela entra em nossos corações, em nossa mente, primeiramente do entendimento, há um arrependimento e confissão dos pecados. Eles começam a chorar porque eles começam a entender através da palavra o quanto eles erraram diante de Deus. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve o sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido a quilômetros, de longe dava para se ouvir. Neemias não só se preocupou com a restauração física, mas também com a restauração espiritual de Jerusalém. Isso é muito importante no líder. Tópico 6. Os muros trazem um ensino simbólico importante. Sobre o tópico 1, a Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías capítulo 60, versículo 18 diz: aos teus muros chamarás salvação, as tuas portas louvor, e ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías capítulo 26, versículo 1. Subtópico 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Nós também estamos em constante ataques do maligno e devemos erguer muros espirituais em nossas vidas. Uma igreja sem muros, ela está sem doutrina e sem proteção. E as portas queimadas é o liberalismo que invadiu as igrejas, muitas igrejas hoje em dia, permitindo o avanço do inimigo em nosso meio. Devemos alinharmos nossas vidas com a perfeita vontade de Deus, para que ela seja revelada em sua santa palavra. Subtópico 3. O muro da salvação é uma permanente divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Mas o fato é que o fato da salvação ser uma divisa entre os dois reinos não significa que há uma proibição onde temos o direito de fazermos, onde não temos o direito de fazermos o que queremos. Nós somos livres. Então existe uma linha tênue, ou melhor, existe um muro, porque o simbolismo do muro é isso também. Não saber separar o que é o mundo e o que é o espiritual com Deus. Então, por não saber que aquele povo vivia se misturando, vivia fazendo casamentos ilícitos. Então, é importante construirmos esses muros e somos nós, depende muito de nós. Então, essa divisa é que a igreja, e entre a igreja e o mundo, vida cristã e vida social, vida no trabalho, na escola, na faculdade. Então, quem construiu esses muros de Jerusalém foi as famílias. Você vai ler que foram famílias inteiras construíram esses muros. Nós devemos construir esses muros, saber estar na igreja, vida cristã e vida no mundo, vida social, vida trabalho. Essa é a questão, não saber onde você deve estar, porque mesmo que eu esteja aqui, eu sou cristã, mesmo que eu esteja aqui, eu sou cristã. O problema é que muitos, quando vão para cá, que é o mundo, para trabalhar, estudar ou qualquer outra coisa da sua vida, seu lazer, esquecem que são cristãs. E essa é a questão. Devemos construir muros espirituais. Devemos reconstruir essa vida com Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Na pessoa de Neemias,
encontramos uma série de qualidades para um grande líder. Ele olhava para cima, porque ele era de lá que vinha o socorro dele. Ele olhava para frente, uma fé firme, seguia adiante sempre, e olhava para dentro, crendo, vendo a sua dependência de Deus. Isso é muito importante. Líderes, pessoas que são dependentes totalmente de Deus, dependam dele. Eu não sei tudo, eu sempre preciso dele, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo dele para falar, para ensinar, para pregar. Precisamos disso em nosso meio. Líderes que não sejam autossuficientes. Um grande líder, ele se preocupa com o seu povo, ele se preocupa com os seus liderados. Espero que essa aula fale muito mais ao seu coração. Não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal. E comente aí embaixo o que você achou, o que você está achando. Se você tem algo a dizer, escreva, comenta aí embaixo, ok? E lembre-se, Deus está sempre no controle.